Você já se perguntou por que depois de perder alguém você não consegue dormir? Não consegue comer? Sente aquela dor no peito como se fosse uma dor física? O luto, ele não é só uma emoção. O luto é um evento neurobiológico. E hoje eu vou te mostrar com a ciência o que acontece dentro do seu cérebro quando você perde alguém que ama. Porque entender isso muda absolutamente tudo. Sou Yaskla Provetti, neuropsicoterapeuta especialista em lutos invisíveis e perdas profundas. Há alguns anos eu acompanho pessoas enlutadas e também formo terapeutas para conduzir o luto com método, consciência e com humanidade. Se você chegou até aqui, provavelmente o luto já tocou a sua vida de alguma forma. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo o que você sente tem nome, tem explicação e tem um caminho. Quando você perde alguém, o seu cérebro literalmente entra em modo de ameaça. A amígdala, que é o centro de alarme do cérebro, dispara como se você estivesse em perigo. Porque para o sistema nervoso, a ausência de uma pessoa que era parte da sua vida é sim uma ameaça à sua sobrevivência. Isso explica a ansiedade, a agitação, o coração acelerado nos primeiros dias. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela razão, planejamento, decisões, fica comprometido. É por isso que uma pessoa enlutada, ela não consegue se concentrar, ela esquece as coisas, ela não consegue tomar decisões simples, é neurobiologia. Tem mais, o cérebro libera cortisol, que é o hormônio do estresse, em níveis altíssimos durante o luto. Esse cortisol ele causa inflamação no corpo, por isso que o luto dói, por isso que aparecem dores físicas, queda de imunidade, insônia. O luto adoece o corpo porque o luto começa no cérebro. Mas tem uma parte da neurociência do luto que eu considero a mais reveladora de todas. Seu cérebro ele tem um sistema chamado sistema de recompensa. Ele libera dopamina, aquele hormônio do prazer, toda vez que você está com alguém que ama. Toda vez que você recebe uma mensagem dessa pessoa, toda vez que você ouve a voz dessa pessoa. Quando essa pessoa vai embora, o sistema de recompensa ele continua esperando por ela. É por isso que você pega o celular e quer ligar para ela. É por isso que você vê uma coisa engraçada e quer contar para ela. É por isso que você sonha com ela e acorda arrasado. Seu cérebro ainda está buscando aquela pessoa, a recompensa que não vai chegar mais. A saudade, neurologicamente, é o seu sistema de recompensa em abstinência. Entender isso não cura sua dor, mas tira o peso da culpa, porque você não está exagerando. Seu cérebro está só fazendo exatamente o que foi programado para fazer, procurar quem você ama. A sociedade diz que você tem 6 meses para superar um luto, 1 ano no máximo. A neurociência discorda. Quando você cria um vínculo profundo com alguém, o seu cérebro constrói redes neurais dedicadas a essa pessoa, padrões de pensamento, comportamento, de antecipação. Tudo isso foi construído ao longo de anos. Essas redes não desaparecem com a perda, elas precisam ser reorganizadas. E isso leva o tempo que leva. Existe um processo chamado neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. No luto, é esse processo que acontece, lentamente. Por isso que eu sempre digo, o luto é eterno, mas a dor, ela ameniza. Você não supera quem ama, você aprende a viver com a ausência. E isso é muito diferente. Outra coisa que a neurociência nos mostra é que o luto não é linear. Você pode estar bem por semanas e de repente um cheiro, uma música, uma data, tudo isso pode voltar como uma onda. Isso acontece porque a memória emocional está armazenada em regiões profundas do cérebro e qualquer gatilho sensorial pode ativá-la instantaneamente, sem avisar, sem pedir licença. Então, se você estava bem e de repente não está mais, não é um retrocesso. É o seu cérebro processando e o luto fazendo o seu trabalho. Acolha essa onda, ela passa. E cada vez que ela passa, o seu cérebro se reorganiza um pouco mais. Então, o que de fato ajuda o cérebro de quem está enlutado? Primeiro, nomeie o que você está sentindo. Pesquisas mostram que quando você coloca palavras nas emoções, um diário, uma conversa, uma sessão de terapia, a ativação da amígdala diminui. Nomear regula. Segundo, não se isole. O sistema nervoso humano ele corregula estando com pessoas que são seguras, pessoas que são presentes. Terceiro, respeite o ritmo do seu corpo. Cortisol elevado ele exige sono, hidratação, movimento leve. Não é luxo, é suporte neurológico. E quarto, e isso é o mais importante, busque acompanhamento terapêutico. O luto não tratado ele não some, ele se instala e um profissional que entende a neurociência do luto pode fazer toda a diferença no seu processo. O luto que você sente, seja por uma perda de um ente querido, por um relacionamento, sonho que não veio, por uma vida que ficou para trás, esse luto é verdadeiro e é neurobiológico e merece ser acolhido com ciência e com humanidade.
Se você é terapeuta e quer aprender a conduzir o luto dos seus pacientes com método e segurança, eu tenho um programa para você. O link está na descrição. Se você está passando por um luto agora, fica aqui nesse canal. Toda semana eu trago conteúdo que vai te ajudar a entender o que você está vivendo. E lembre-se, o luto é eterno, mas a dor, ela ameniza.